Você se sente trabalhando mais, mas vendo menos resultados? Sua empresa se esforça para ser produtiva, mas o lucro parece estagnado? Se a resposta for sim, você não está sozinho. A verdade é que a maioria de nós, e a maioria das empresas, está olhando para o lugar errado quando o assunto é eficiência. Nós nos afogamos em planilhas, em métodos mirabolantes, em otimizações que parecem fazer sentido, mas que, no final das contas, não movem o ponteiro do sucesso. É uma armadilha sutil, mas mortal, da qual Eliyahu Goldratt nos alerta em seu clássico atemporal, A Meta. Este livro não é só um resumo de gestão, é um romance industrial que vai implodir suas crenças sobre o que realmente significa ser produtivo e lucrativo. E prepare-se, porque o que você vai ouvir hoje pode ser a chave para destravar o potencial que você nem sabia que tinha. Você está otimizando tudo na sua empresa, mas o lucro não sobe? Culpe o gargalo, porque ele é o verdadeiro chefe invisível que você se recusa a enxergar. Essa é a primeira e talvez mais chocante lição de Goldratt. Todo sistema tem um gargalo, uma restrição que dita o ritmo de tudo. E se você não identificar e gerenciar esse gargalo, todas as suas outras otimizações são, no mínimo, perda de tempo, e no máximo, puro desperdício de recursos. Pense em uma padaria artesanal aqui no Brasil. O padeiro-chefe, que domina a receita secreta do pão de fermentação natural, é lento e só consegue preparar um número limitado de fornadas por dia. A padaria compra a melhor farinha, tem fornos modernos, vendedores super eficientes, mas se o pão não for produzido na quantidade certa e na qualidade que só ele consegue entregar, de que adianta? O gargalo não é o forno, não é a farinha, nem a equipe de vendas. É o padeiro. Ele é o chefe, e não aceita greve, nem atrasos. Se ele para, todo o resto para. Minha análise é que nós, culturalmente, temos a tendência de focar no que é mais fácil de otimizar ou no que está mais visível, ignorando o elo mais fraco que, ironicamente, é o mais forte em termos de impacto no resultado final. É contraintuitivo, mas o lugar onde você está perdendo dinheiro é o lugar onde você deve investir toda a sua atenção. Esqueça a ideia romântica de um fluxo de trabalho perfeitamente equilibrado, onde todas as etapas trabalham na mesma cadência. Na verdade, para ser eficiente, você precisa desequilibrar seu sistema. Goldratt destrói o mito de que todas as etapas de um processo devem ter a mesma capacidade. Ele argumenta que tentar equilibrar cada recurso apenas leva a ineficiências e atrasos. O ponto é que as flutuações estatísticas e os eventos dependentes farão com que o gargalo se acumule e os recursos não gargalos fiquem ociosos. É melhor ter os não gargalos com capacidade extra, prontos para alimentar o gargalo, do que ter o gargalo esperando por algo. Imagine uma linha de produção de camisetas em uma pequena confecção no Brás, em São Paulo. O processo de corte do tecido é o gargalo, porque exige mais precisão e uma máquina específica que é mais lenta. Se a costura e o acabamento forem tão lentos quanto o corte, você terá filas de peças esperando para serem cortadas ou pessoas ociosas na costura. A sacada é fazer com que as etapas anteriores ao corte produzam mais do que o corte consegue processar no mesmo período, e as etapas seguintes ao corte estejam sempre com material em excesso esperando. Assim, o gargalo, o corte, nunca para. Minha opinião é que essa lição é libertadora, pois nos força a abandonar a busca por uma simetria inatingível e a abraçar a simetria estratégica como uma ferramenta de performance. Você se sente um herói por trabalhar 12 horas por dia, com a agenda lotada e o e-mail explodindo? Sinto te informar, você pode estar apenas ativado, não utilizado de verdade. Essa é uma verdade contraintuitiva que atinge em cheio a cultura de trabalho no Brasil. Goldratt diferencia entre ativar um recurso, mantê-lo ocupado, e utilizá-lo, fazer com que ele contribua para a meta do sistema. Ativar um recurso não gargalo além da capacidade do gargalo simplesmente cria estoque desnecessário, desperdício e falsas métricas de produtividade. Pense numa agência de marketing digital em Belo Horizonte. O designer gráfico está sempre ocupado, criando 20 peças de conteúdo por semana. Mas o copywriter, que precisa revisar e aprovar essas peças, só consegue processar 10. O designer está ativadíssimo, com sua fila de tarefas a 1000, mas a metade do trabalho dele está parada, esperando o copywriter. Essa metade não está sendo utilizada para a meta final de entregar valor ao cliente. Você está pagando por algo que não está gerando retorno. O que Goldratt nos ensina aqui é que o culto à ocupação pode ser a maior armadilha para a produtividade real. É um choque de realidade para quem mede sucesso pela quantidade de horas trabalhadas ou de tarefas iniciadas, e não pelo impacto final no sistema.
Sabe aquele minuto que seu principal colaborador passa no cafezinho ou sua máquina mais importante fica parada por falta de manutenção preventiva? Cada um desses segundos é um rombo no seu caixa, um custo brutal que você não está calculando. Goldratt nos força a reavaliar o conceito de custo. Para ele, o custo de um minuto ocioso de um recurso não gargalo é quase zero, porque esse recurso tem capacidade ociosa. Mas o custo de um minuto ocioso do gargalo é o custo de todo o throughput, a capacidade de produção e venda do sistema, que foi perdido naquele minuto. É um custo que se multiplica pelo sistema inteiro. Considere uma startup de logística que opera com vans em São Paulo. O gargalo dela é a rota de entrega mais movimentada e com o motorista mais experiente. Se esse motorista se atrasa ou se a van principal quebra, não é só o custo do tempo do motorista ou do conserto da van. É o custo de todas as entregas que deixaram de ser feitas, as multas por atraso, a insatisfação do cliente e o impacto na receita total da empresa naquele dia. É um risco altíssimo que muitas vezes não é precificado corretamente. Essa lição é um chamado à antifragilidade e ao gerenciamento de riscos. Você precisa proteger seu gargalo a todo custo, pois ele é o coração financeiro do seu negócio. Qualquer falha nele reverbera por toda a organização, comprometendo a sustentabilidade. Se você acha que melhoria contínua é uma sopa de letrinhas ou uma checklist para preencher, Goldratt vai te mostrar que é um ciclo vicioso e poderoso de 5 etapas que você precisa dominar. Ele não para em identificar o gargalo, ele nos dá um roteiro, os 5 passos focados. Primeiro, identifique a restrição. Segundo, explore a restrição, ou seja, tire o máximo proveito dela com o que você já tem. Terceiro, subordine todo o resto à restrição, fazendo com que todos os outros processos apoiem o gargalo. Quarto, eleve a restrição, adicionando capacidade, se necessário. E quinto, volte ao passo pois uma vez que uma restrição é quebrada, outra surge em outro lugar. Pense em uma hamburgueria de sucesso no Rio de Janeiro. O gargalo é a chapa, que só consegue fazer X hambúrgueres por hora, identificar. Eles otimizam a chapa, treinando chapeiros para trabalhar sem parar, com técnicas de alta velocidade, explorar. Todo o time, dos atendentes aos montadores, se alinha para que a chapa nunca fique ociosa, subordinar. Eventualmente, eles compram outra chapa para dobrar a capacidade, elevar. Agora, o gargalo pode ter mudado para o montador de lanches ou para o caixa. É um ciclo que nunca termina, uma busca incessante por otimização que não permite a inércia. Minha análise é que essa metodologia transforma a melhoria contínua de um conceito abstrato em um plano de ação concreto, que qualquer um pode aplicar, em qualquer contexto. E antes que a gente mergulhe na crítica, se você chegou até aqui, já sabe que o nosso canal é um poço de ouro para quem quer ir além do óbvio nos negócios e finanças. Então, por favor, clique no botão de se inscrever e ative o sininho. Isso nos ajuda a trazer ainda mais conteúdo transformador como este. Agora, sobre a meta, este livro é um divisor de águas. Seu formato de romance torna a leitura extremamente acessível, quase viciante, e a forma como Goldratt descomplica conceitos complexos de gestão é genial. Ele literalmente muda a lente pela qual você enxerga qualquer processo, seja na sua empresa, no seu time ou até na sua vida pessoal. É um clássico por um motivo, e seu impacto na gestão moderna é inegável. Contudo, não é um livro perfeito. A vida real, muitas vezes, é mais caótica e complexa do que o cenário industrial do livro, e a identificação do gargalo nem sempre é tão óbvia. Além disso, o final feliz um pouco ingênuo pode dar a impressão de que resolver o gargalo é a solução para todos os problemas, quando na verdade é apenas uma etapa crucial em um processo contínuo. Mas, honestamente, esses são pequenos detalhes diante da montanha de valor que o livro entrega. Ele é um ponto de partida obrigatório para qualquer um que busque entender a verdadeira dinâmica da produtividade e do lucro. Não apenas leia a meta, absorva-o.